seguir, apresento aqui para vocês mais um novo áudio bombástico da ex-funcionária de um hospital, que infelizmente não posso dizer o nome. No primeiro áudio, muito incrível por sinal, que mostrei em um dos vídeos anteriores, gerou uma polêmica enorme pelos detalhes narrados sobre o Lula não ser o original e ser constantemente substituído por clones, atores altamente preparados para substituí-lo. E vou contar aqui, brevemente antes deste novo áudio, como começou tudo. E para ilustrar, vejam essa passagem em vídeo do momento da transição do presidente. Inesperadamente feita pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. E também sobre os comentários que circulam sobre Lula estar morto e congelado em uma câmera em um outro país. Tudo começou com esse vídeo, sendo que no ano passado, teorias do tipo passaram a circular após o presidente passar por uma cirurgia no quadril. Por conta do procedimento, cidadãos alarmados passaram a acreditar que existia uma grande conspiração em curso, envolvendo profissionais de saúde, autoridades dos três poderes e jornalistas. Já em 2022, dias depois da eleição, saiu mais teorias. Desta vez, Lula teria morrido no dia 5 de novembro de 2022 e o PT, para não perder o poder, substituiu o petista por um sósia, que foi submetido à cirurgia, portanto, teria sido o novo Lula. Com essa teoria, Lula teria morrido enquanto passava férias na Bahia, logo após vencer o segundo turno e inicialmente substituído, segundo vídeos divulgados na época, por Moacir Bortoloso, amigo da primeira-dama, como novo Lula. Ouçam o áudio e comentem abaixo. O que vocês acham disso tudo? Lula não é Lula? Estaria ele em uma câmera de congelamento? Realmente está entregando a todos nós. A questão é, o Lula verdadeiro ainda está entre nós? Ou já partiu para uma outra? Todo mundo vem se perguntando isso frente às aparições divergentes entre um e outro, entre aspas, Lula. Horas aparece magro, horas aparece barrigudo, horas aparece com a pele lisinha, horas aparece enrugado, tem olhos claros ou não tem olhos claros, tem olhos azuis ou tem nariz de Capitão Gancho, horas aparece com 10 dedos, horas aparece com 9. É uma questão que vem intrigando a todos nós, não é verdade? Mas como é que essa história aconteceu? O Lula foi eleito em 30 de outubro de 2022. Uma decisão acirrada, apertada, mas foi eleito. Alguns dias depois, informou que ia passar 3 dias em Trancoso, na Bahia, para descansar. Sim, é um homem de 78 anos. A campanha eleitoral não foi fácil, exigiu muito dele. Então lá foi. E depois começou a aparecer uma conversa de que ele teria sofrido um AVC lá em Trancoso e foi atendido no hospital de Trancoso, onde se sentiram com poucas condições de tratá-lo, e aí ele veio de avião para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Do aeroporto de Congonhas, ele entrou num helicóptero, na maca, e recebendo soro. Entrou no helicóptero e desceu no Sírio-Libanês, onde pessoas que viram relatam que desceu o helicóptero, mas foi cercado por policiais, impedindo a visão de quem estaria descendo ali no hospital. Bom, há relatos de que ele foi conduzido ao 6º andar do hospital, que foi fechado, e lá só entravam os médicos que tinham autorização especial, os enfermeiros que tinham autorização especial.
A chefe da equipe clínica informou os demais médicos que não era para se comentar absolutamente nada sobre Lula, mas todos estavam percebendo o que estava acontecendo. E assim foi. Passou um tempo, começou a transição de governo. Quem fez? O Alckmin, uma coisa inédita na história do nosso país. Até porque quem está cacifado para receber as informações do país? Aquele que vai comandar o governo, no caso Lula. Por que o Alckmin começou a transição? Isso deixou todo mundo intrigado. Na primeira aparição aos jornalistas, o Alckmin contando como foi o primeiro dia de transição, avisando que correu tudo bem. De um lado, a Gleisi Hoffmann, com cara de choro. Do outro lado, a Luísio Mercadante, enxugando o nariz e as lágrimas que escorriam dos olhos. Todo mundo se perguntou, mas o que é isto? Ganharam a eleição então com essa cara? Que teria acontecido? Logo saiu a notícia pelo site do La Reta News, que é um site argentino ou espanhol, eu não sei bem, comunicando que o Lula havia morrido em 5 de novembro de 2022. Está no site, no X, que certamente faz a checagem da veracidade, mas nunca tirou do ar essa notícia. Intrigante, não é? E aí começaram a aparecer imagens do Lula chegando lá em Brasília, em reuniões de trabalho, mas sempre dando tchau de longe para a imprensa, porque ele, certamente, não era ele. O que teria acontecido? Por quê? Tenho certeza que todos lembram. O Lula teve um câncer muito agressivo na região da fala, nas cordas vocais, e fazia o tratamento de quimioterapia no Sírio-Libanês, frequentemente. Depois, não sei se curou ou não, deveria fazer o acompanhamento médico de rotina, que todos fazem. Aquele que aparecia no lugar dele, nunca mais voltou para o Sírio para fazer o acompanhamento de rotina ou algum tratamento para curar esse câncer agressivo que ele tinha. Se todos lembram, em todas as aparições dele, antes das eleições, ele se apresentava com uma garrafinha, supostamente de água, porque a cirurgia que ele fez nas cordas vocais não lhe permitiu mais lubrificar as mesmas. Então ele precisava constantemente estar dando um gole de água aqui e um gole de água ali. Depois das eleições e deste fato, nunca mais aqueles que apareciam apresentando a sua figura não mais tinham a garrafinha na mão. Curioso e intrigante, concordam? Depois dessa história toda, quando fez um ano deste evento, ou seja, 5 de novembro de 2023, o site do La Reta News publicou novamente. Hoje faz um ano da morte de Luiz Inácio Lula da Silva, etc, etc, etc. E não aparece ninguém para dar uma explicação plausível para esse fato. O que corre nos bastidores é que ele teria tido morte cerebral e o Sírio não tinha mais o que fazer. O Hospital Sírio-Libanês não tinha mais o que fazer por ele. E aí, a notícia que corre é que o corpo teria sido levado para uma câmara onde ali ficam os corpos com temperatura baixíssima, ou seja, congelados, e aguardando alguma orientação em contrário. Supostamente, esta câmara não é no Brasil. Essa é uma notícia que corre, né? Então, a gente não sabe até agora o que aconteceu. Entretanto, existe um jornalista que recebeu esta informação desta câmara e se dirigiu ao local, conseguiu uma autorização para entrar na câmara e teria colocado jornais e revistas com a data da visita dele e fez um filminho neste local, onde em cima, segundo relatos dele, existe um letreiro dizendo o nome daquele que ali está e qual o tempo que ele permanece nesta câmara. Ou seja, desde quando ele estava ali. Este jornalista, segundo informações, guardou este vídeo, claro que as 7 chaves. Porque, infelizmente, o sistema aqui é bruto. Qualquer informação que se traga contrária aos interesses do sistema, sanções e represálias para quem trouxe podem ser até graves.
Então, no momento, não se pode trazer nenhuma informação sobre este ocorrido. Inclusive, o deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, que certamente a grande maioria conhece, questionou em seu discurso na Câmara certa vez que precisava ser feito um exame de DNA naquele que estaria sentado na cadeira do presidente, porque ele desconfiava que não era mais o original. A partir deste discurso, nunca mais ele tocou no assunto. Intrigante, né? Bom, vamos aguardar o desfecho dessa história. Quem seria aquele? O verdadeiro Lula? Um cidadão que usa máscaras porque engorda e emagrece numa distância de 24 horas? Ninguém é bobo. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. Como pode? Horas aparece com a pele lisinha, horas aparece enrugado, horas aparece com um braço sarado, cheio de músculos, incompatível com um homem de quase 79 anos. E que é tudo isso? Por que escondem a verdadeira história de todos nós? O que está acontecendo? Quem é exatamente este senhor que se submeteu a uma cirurgia de quadril, cuja recuperação é muito lenta, exige muita fisioterapia? Nos primeiros dias é necessário andar de cadeira de roda, depois passa por uma muleta, bengala e continua andando mancando por muito tempo. Este é o comum para essa cirurgia. Mas este cidadão, 10 dias depois da cirurgia, subia a escada. Fazia caminhadas no Planalto, no Palácio do Planalto, onde se vê claramente a mãozinha nas costas, com o 10º dedo dobradinho na palma. O que é isso? Será? Teria sido enviado com um kit de pé junto mesmo, como dizem? Ou será que é o original que ali está e o dedo teria crescido, tem usado lentes de contato, uma harmonização facial deixa a pele lisinha,